Olá, graça e paz. Sou o Milton. Estamos aqui hoje no canal Ensinando Palavra e Vida para tratar de um assunto um pouco polêmico, porém bastante interessante e pertinente para as nossas vidas como cristão. Nosso objetivo não é discutir opiniões ou ficar debatendo opiniões. Nosso objetivo é trazer um entendimento acerca do conhecimento bíblico, acerca daquilo que cremos, que professamos dentro da nossa fé. Eu sou reformado, sou presbiteriano, e uma das doutrinas que nós cremos é a doutrina da perseverança dos santos, que muita gente conhece, né, como dito, uma vez salvo, sempre salvo. Quais são as implicações disso e o que isso significa para a vida de um cristão? Talvez você não consiga compreender, não tenha o entendimento correto disso, e espero que em poucas palavras, num curto tempo, eu possa clarear a sua mente para que você entenda um pouco. O primeiro princípio que nós precisamos entender é que o homem, o ser humano, ele não tem mérito na sua salvação. Não há nada que ele faça que interfira na sua salvação. Por quê? Como o apóstolo Paulo diz em Éfesos, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo ele tira nesses dois versículos qualquer ideia de meritocracia humana na salvação. Ou seja, a salvação é um ato único e exclusivo de Deus na vida do ser humano. Eu não tenho participação, eu não há nada que eu faça para que eu possa ser salvo, mas eu sou salvo pela graça divina, pelo favor dele, a qual eu não mereço, porque por natureza, por ser pecador e nascer pecador, eu merecia a ira de Deus, como está escrito no próprio capítulo 2 de Éfeso. Então, a salvação é uma ação divina para o homem e no homem. E isso não tem mérito nenhum humano. Né? Não somos nós que vamos até Deus, não somos nós que aceitamos a Deus. Mas é o contrário, é Deus que vem até nós, nos salva e nos leva até Ele. Né? E faz com que nós venhamos responder positivamente ao chamado divino para a salvação. Então esse é o primeiro ponto. A salvação depende única e exclusivamente do próprio Deus e não do homem. E por ser uma ação divina, é o próprio Deus que, através do seu Espírito, opera nas nossas vidas essa perseverança. É o próprio Deus, através do seu Espírito, que faz com que nós venhamos caminhar em direção a Ele e à vontade dEle. É o próprio Deus quem nos liberta, quem nos transforma, quem nos muda para sermos livres do pecado e sermos obedientes a Deus. Como ele diz lá em Ezequiel, que ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Ele derrama água para limpar, para lavar o homem e coloca dentro do homem o seu espírito para fazer com que ele obedeça a sua palavra. Então, a obediência à palavra de Deus, o andar em direção a Deus, não tem mérito humano. Não é porque eu sou bom ou porque há algo de bom em mim que eu obedeço a Deus, mas é porque o próprio Deus, operando através do seu Espírito dentro de mim, faz com que eu venha andar e obedecer. Então, a perseverança dos santos, ela justamente se baseia no fato de que é Deus quem opera, de que é Deus quem realiza e de que é o próprio Deus que nos faz perseverar e caminhar em direção a Ele. E porque é o próprio Deus quem faz isso, nós não podemos perder a salvação. Porque Deus ele é soberano, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. E nada pode
frustrar a vontade de Deus. Nem o pensamento humano, nem as coisas que estão ao nosso derredor, nada pode nos separar do amor de Deus, como diz Paulo em Romanos. Justamente porque a vontade dele é soberana. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos dão assim uma dimensão dessa ação divina. Vou pegar aqui no celular alguns textos bíblicos para que possamos ver o que a palavra de Deus fala acerca disso, o que Deus nos revela na sua escritura, na sua palavra. Vamos lá. João, capítulo de número 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note que Jesus está falando aqui que quem crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não é que vai receber a vida eterna. Quem crê já tem, já recebeu. E essa pessoa que já recebeu a vida eterna, ela não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Isso é Jesus quem está falando. Que quem crê naquele que o enviou já tem a vida eterna e que não entrará em condenação. Em João 6, 39 ao 40, ele diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, você vê que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vida eterna é algo da vontade de Deus para o homem, e não do homem para Deus. Então, porque é a vontade de Deus, e essa vontade ela é soberana, que Deus ele sustenta, e que Jesus há de nos ressuscitar no último dia, porque é Ele quem está dizendo aqui, que é a vontade do Pai, que aqueles a qual Ele escolheu para a salvação e deu a Jesus, não se perca, mas que tenha a vida eterna. Em João 10, 26 ao 29, esse texto é bem interessante, olha o que fala. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha o que Jesus está falando, que coisa maravilhosa essa. Ele está falando que ele conhece quem são as suas ovelhas, e que as suas ovelhas seguem a ele. E ele dá a essas ovelhas que seguem a ele a vida eterna. E elas nunca hão de perecer, nunca. Ele usa aqui o termo nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da mão de Jesus, das suas mãos. E ele fala, meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ou seja, ninguém pode te tirar da mão de Deus. Por isso que nós temos essa confiança e declaramos que uma vez salvos, sempre salvos. Porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem opera essa salvação e é Deus quem nos faz perseverar até o último dia. E porque é Ele que faz isso, nós não podemos perder a salvação porque nada, nem ninguém pode nos tirar da mão dele. Isso é algo maravilhoso para a vida do crente, nos dá uma segurança e nos faz confiar e caminhar na direção de Deus. Vamos ver aqui o que fala o texto bíblico em Romanos 8. Ele diz, 8:39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ter a confiança e crer na perseverança dos santos é saber que quem sustenta a sua vida e quem te sustenta na presença do próprio Deus é o próprio Deus. Não é mérito seu, não é mérito meu, mas é a ação dele.
a ação graciosa desse Deus maravilhoso operando em nós, que nos faz perseverar e caminhar em direção a Ele. Isso não significa que eu vou viver a minha vida de qualquer maneira, que eu vou fazer tudo o que eu quero, da forma que eu quero, que está tudo certo. Porque a evidência de que eu sou salvo de fato é justamente o fruto do Espírito na minha vida, como está escrito em Gálatas, capítulo de número 5. É justamente esse caminhar na direção da vontade de Deus, fazer e buscar a vontade de Deus, não se conformar com este mundo, não se conformar com o pecado, mas viver uma vida de santificação e santidade. Isso é evidência. Não é isso que me salva, mas isso é evidência de que eu fui salvo. E quem opera isso em mim e em você é o próprio Deus. Então tenha certeza que Deus é quem opera a salvação na sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.